Pessoal, agora nós teremos a nossa mesa redonda e também teremos o nosso Q&A. Então, vocês vão poder fazer perguntas para todos eles. Então, eu vou chamar de volta aqui no palco a Azul, a Latam, o Heitor, para que a gente possa aí responder algumas perguntas da nossa plateia, do nosso público. Bom dia, meu nome é Juliana. A primeira dúvida que eu tenho é para a Azul. Teve uma parte no slide que acabou não passando. Eu queria entender quais são as principais dificuldades que acontecem no processo seletivo. Fiquei um pouco curiosa e acabou não acontecendo, não passando. Obrigada. Desculpa, qual que é o seu nome? Desculpa. Juliana, você se refere ao processo seletivo de pilotos ou de maneira geral? Tá. Eu vou falar de pilotos, então, e a Carla traz com geral. Com relação à parte técnica, é o que eu ia mencionar agora. Como a gente não tem prova, é um bate-papo, na parte teórica, a gente tem candidatos que, por exemplo, conhecimentos muito superficiais, e aí eu até entendo, porque tem muitos assuntos que, na verdade, muitos de vocês não vivenciaram. Por isso, evitem. Eu sei que tem muito manual que rola, eu sei que tem muita coisa de resumo de processo. Não se restringam a isso, vão além. Porque esses conhecimentos superficiais, quando a gente identifica isso através de perguntas que a gente faz para crochecar o teu nível de aprofundamento, é dada uma nota também superficial em relação a isso. Candidatos que não conseguem relacionar teoria com prática, então você até tem um bom conhecimento teórico, mas a hora que a gente pede um exemplo prático ou correlaciona com alguma situação do dia a dia, essa correlação não é feita. Na parte de simulador, consciência situacional, então, assim, eu já vi isso comigo, acho que com você também, né, Suki? O candidato que se perdeu ali, não sabia onde estava, e aí levantou e queria ir embora. Porque o nível de estresse era tão grande, a baixa consciência situacional, então, assim, não respeitar a altitude mínima de segurança, interpretar a carta, voo manual, gerenciamento, são esses os pontos. Para piloto, na parte técnica, Carla. Bom, eu acho que na seletiva em geral, assim, a maior dificuldade era a gente identificar se a gente realmente estava alcançando todos os talentos potenciais. Então, a exemplo de uma posição que a gente teve no final do ano passado, que ficou aberta 3 dias, e a gente teve 11.000 candidaturas. Então, como identificar se realmente a gente está atraindo para o momento da seletiva todas as pessoas potenciais? Por isso que a gente aliou aí a inteligência artificial, né? Aí, novamente, ao combate ao viés inconsciente, tendências, preconceitos, enfim, tudo que pudesse atrapalhar ali naquele momento de triagem, isso, de alguma forma, foi combatido, né? Hoje a gente tem uma segurança maior, mas, ainda assim, nos cadastros, né, através do ATS, a gente sente falta de algumas informações. Então, nem todos os candidatos colocam efetivamente todas as competências, todas as qualificações. A gente busca, e essas plataformas buscam muito por palavras-chave. Então, no LinkedIn, nos ATS, né, é bacana que o candidato se atente a isso, assim, em realmente colocar tudo aquilo que ele tem ou a bagagem que ele trouxe para que ele seja identificado através de ferramentas de inteligência artificial ou até mesmo do olhar humano, né, da pessoa de seleção, de recrutamento, que está avaliando tudo aquilo ali em meio a um monte de candidatos. Então, hoje, essa é a principal dificuldade aí, e aí, novamente, a gente tem combatido com o uso aí da tecnologia a favor desse processo. Próxima pergunta. Bom dia, sou Ivan Carvalho, parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta para as 3 empresas. Qual é o tempo médio como copiloto até sair comandante nas empresas, hoje em dia? Quem gostaria de começar respondendo? Oi, de copiloto para comandante na Latam, em média, são 10 anos. Isso é em média, mas depende muito do momento situacional do profissional em si, mas trocando figurinhas com operações, né, é essa média que nos trazem, média de 10 anos.
É basicamente isso, depende muito do mercado, né? A aviação tem espaço para crescer aqui no Brasil, então vamos aumentar aí o capacity de tripulantes. Então, muito depende um pouco desses movimentos para a gente começar a olhar e abrir o processo e promover, né? Então, na Gol, a última vez que a gente, se eu puder trazer, né, um histórico, a gente fez aí contratações nos últimos 10 anos, foi em 2014, né? Então, aí, quando eu falo contratação, é de copiloto e aí promoção para comandante, né? Então, 2014 até 2016, depois a gente teve uma pausa, e aí a gente retornou 2018, 2019, né? E aí a gente teve uma pausa, então, em média, aí de 5 anos, né? Porque agora a gente está estudando novamente a abertura, e sempre quando a gente abre por mercado, isso quer dizer que a gente está promovendo internamente, né? A gente está abrindo também vagas de comando, tá? Na Embraer, a gente tem uma jornada do piloto um pouquinho diferente, como eu comentei com vocês na minha apresentação. O piloto, para chegar na Embraer, ele precisa de uma carreira toda desenvolvida em outras empresas, né? Para que ele tenha essas horas, né? Lá a gente percebe que a contratação ela é feita do piloto de 5 a 10 mil horas de voos, então são muitas horas, né? Tem uma senioridade muito grande para conseguir chegar dentro daquilo que a gente tem hoje nas necessidades de negócio do piloto na Embraer. A maioria é piloto, eu até peço ajuda da turma aqui. A gente não tem muitos copilotos, né? A turma está, os profissionais da Embraer que estão à frente das aeronaves são pilotos, né? Então a gente tem uma carreira um pouquinho diferente das companhias aéreas, e a gente precisa dessa senioridade para que ele entre na Embraer e continue se desenvolvendo lá dentro com uma infinidade de oportunidades, mas realmente ele precisa passar por uma jornada anterior e até ser comandante nas companhias aéreas para viver essa jornada aí mais sênior como piloto da empresa. Na Azul, uma particularidade com relação a duas operações, Conecta e Linhas. Na Azul Conecta, em média, 2 anos. A turma que a gente contratou em 2021, eles já estão saindo comandantes agora. Na Azul Linhas Aéreas, antes da pandemia, a gente falava em 6 anos. Pós-pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu com carreira, com empresa aérea. Hoje a gente fala em torno de 8 anos. Obviamente que a gente busca reduzir esse número, mas é algo que diz respeito também à condição da empresa aérea, chegada de aeronave, isso impacta muito, tá? E, obviamente, a situação do país. Então, hoje, pós-pandemia, a gente fala em 8 anos nas Azul Linhas e 2 anos para a Conecta. Temos mais 2 perguntas, é isso? Quem gostaria? Pode fazer mais uma. Aí depois nós vamos sair para o coffee break. Fiquem tranquilos que vocês vão poder perguntar para eles durante o coffee break também, tá bom, pessoal? Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Giovana. A minha pergunta é direcionada mais ao pessoal da Latam e da Azul, principalmente. Em relação aos mínimos de horas de voo, de 500 horas, eu queria entender como que está funcionando a questão da valorização das horas de voo como instrutor de voo. Se elas estão contando, se tem que ser só horas em comando como instrutor, porque é uma base da aviação que eu considero muito importante. Eu queria entender como que está funcionando isso para atingir esse mínimo de 500 horas. Obrigada. Esse é um ponto que tem aparecido muito em questão de questionamento, né, durante o nosso processo seletivo. Hoje, para a Latam, são as horas lançadas no SASE, e isso precisa ser horas voada avião. Tá? Horas ainda por instrução, como eu disse, tem um grande debate por trás, mas no processo vigente hoje, né, que teve início no mês 9 do ano passado, do nosso banco de talentos, as pessoas sendo avaliadas, é esse o critério. A carta oficial da empresa do qual você está vindo mencionando as horas, né, timbrado certinho, e as horas oficiais lançadas no SASE, voadas avião. Para a Azul, acho que da mesma maneira. Na verdade, a gente usa o SASE como referência, mas a gente usa também conferência de declaração
autenticada ou CIV assinada. Então, a gente faz a conferência dessas duas formas. Na instrução, se você conseguir utilizar essas horas de instrução onde você contempla elas para você, elas são aceitas, mas caso elas não consigam, porque hoje mudou a regra, aí não, a gente precisa que as horas sejam todas validadas, tá? Mas a gente usa o SAS como uma referência. Pode trazer a CIV se tiver diferença, porque a gente sabe que às vezes tem uma horinha ou outra ali que dá uma diferença, elas estando assinadas, reconhecidas, ok. Perfeito. Muito obrigada.